que sua mente cria em silêncio para te trazer sofrimento. A culpa é como uma sombra silenciosa que se arrasta por dentro da mente, escondida entre pensamentos e lembranças. Ela surge sem aviso, às vezes em um simples instante de distração, lembrando algo que já passou há anos, mas que ainda tem o poder de te ferir. É um tipo de dor que não precisa de ferida física para doer. Ela é invisível, mas consome. A mente a usa como ferramenta, como uma forma de manter você sob vigilância constante. Ela diz que está te protegendo, mas o que realmente faz é te aprisionar num ciclo de autopunição que parece não ter fim. A culpa é a emoção mais disfarçada de virtude. Ela se apresenta como responsabilidade, como maturidade, como sinal de consciência moral. E é exatamente por isso que tantas pessoas não percebem que estão presas a ela. Quando você sente culpa, acredita que está sendo uma boa pessoa, alguém que reconhece seus erros, alguém que se importa. Mas, na maioria das vezes, a culpa não quer o seu crescimento, quer a sua submissão. Ela se alimenta da ideia de que você precisa pagar, precisa sofrer, precisa carregar o peso para provar que aprendeu. O cérebro humano é treinado para associar o erro à dor. Desde cedo, aprendemos que errar é perigoso, que decepcionar é inaceitável, que falhar é o mesmo que perder valor. Então, quando erramos, a mente aciona o alarme. E esse alarme não desliga com o tempo. Mesmo depois de corrigir, mesmo depois de pedir perdão, mesmo depois de seguir em frente, a mente continua repetindo as cenas, como se quisesse garantir que você nunca mais se esqueça do que fez. É o chamado eco da culpa. Esse eco é traiçoeiro. Ele não vem de uma só vez. Ele volta em fragmentos. Um pensamento, uma lembrança, uma palavra que alguém diz e que aciona o gatilho. E quando você percebe, já está de novo revivendo o passado, se julgando, se punindo, se sentindo indigno de paz. O corpo reage como se estivesse diante do perigo real. O coração acelera, o estômago fecha, a respiração fica curta. Tudo isso porque o cérebro não diferencia o erro real do erro lembrado. Ele revive o mesmo sofrimento físico e emocional como se estivesse acontecendo agora. A mente cria um teatro interno. Nessa peça, você é o réu, o juiz e o carrasco ao mesmo tempo. O veredito é sempre o mesmo: culpa. E no fundo, ela te convence de que essa é a única forma de garantir que você não erre de novo. Mas isso é uma armadilha, porque enquanto você se culpa, você não aprende. Fica preso no arrependimento, sem espaço para o entendimento. A culpa te mantém olhando para trás, enquanto a vida segue. Existem pessoas que passam anos, até décadas, presas a esse ciclo. Elas dizem que não conseguem se perdoar, mas o que realmente acontece é que não aprenderam a se ver com humanidade. A mente perfeccionista exige pureza, coerência, perfeição moral. Ela esquece que errar é uma característica intrínseca da condição humana. E é justamente por não aceitar essa verdade que a culpa encontra tanto espaço para se manter viva. Em algum momento, a culpa começa a se misturar com a identidade. A pessoa deixa de dizer, cometi um erro, e passa a pensar, eu sou o erro. É aqui que o sofrimento se torna crônico, porque o que era uma experiência isolada se transforma em autodefinição. E enquanto a mente acredita que essa é a forma correta de evoluir, ela apenas reforça a crença de que não merece leveza. A culpa, quando se transforma em identidade, deixa de ser emoção e passa a ser estado de existência. A libertação dessa armadilha não acontece quando você tenta esquecer o que fez, nem quando se convence de que nada importa. Ela começa quando você entende que errar não é o oposto de crescer, é parte do processo de crescimento. A culpa tenta te prender no passado, mas o aprendizado te convida para o presente. E o presente é o único lugar onde a transformação é possível. Perdoar a si mesmo não é um gesto de indulgência, é um ato de inteligência emocional. É o reconhecimento de que o sofrimento não corrige o erro, apenas o repete. Quando você se permite olhar para o passado com compaixão, sem negar o que aconteceu, mas sem se punir por isso,
o cérebro começa a ressignificar a memória. Ela deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma lição integrada. A mente vai tentar resistir. Vai dizer que o perdão é fuga, que é desculpa, que é fraqueza. Mas o perdão não é esquecimento, é libertação. É a decisão consciente de parar de usar a própria dor como forma de autoproteção. Porque enquanto você se culpa, continua revivendo o que queria deixar para trás. A culpa tem poder apenas enquanto você acredita que merece punição. No instante em que você percebe que o erro foi apenas um momento e não a definição de quem você é, a mente perde o domínio sobre essa narrativa. E é nesse espaço de clareza que nasce a verdadeira liberdade, a de seguir em frente sem carregar a prisão invisível que a culpa criou. A mente tem uma necessidade quase obsessiva de prever o que vai acontecer. Ela acredita que, se conseguir controlar o rumo das coisas, evitará o sofrimento. Esse impulso nasce de um instinto primitivo, o mesmo que fazia o ser humano das cavernas vigiar o ambiente em busca de predadores. Hoje, o perigo não é mais físico, mas psicológico. E ainda assim, o cérebro reage do mesmo modo, tentando antecipar cada ameaça invisível. A ilusão do controle é, portanto, o mecanismo mental que te faz acreditar que está no comando, quando na verdade está sendo comandado pelo medo. Você se esforça para planejar tudo: o que vai dizer, como as pessoas vão reagir, o que pode dar errado e até o que deveria ter feito diferente. Cada detalhe parece depender da sua vigilância. E quando as coisas não saem conforme o planejado, surge a frustração. É nesse momento que a mente se revolta contra a realidade, porque ela esperava a obediência. E o mundo, indiferente a seus planos, simplesmente segue seu próprio curso. Essa resistência constante é o que gera sofrimento. O cérebro cria uma falsa sensação de segurança quando acredita que está no controle. Ele interpreta a previsibilidade como estabilidade emocional. Por isso, tende a resistir a qualquer mudança, mesmo quando ela é positiva. Você já percebeu como, às vezes, o simples fato de não saber o que vem a seguir é o suficiente para causar ansiedade? É porque a mente interpreta o desconhecido como ameaça. Mesmo que o novo traga crescimento, o cérebro prefere o velho conhecido, mesmo que seja desconfortável. Esse mecanismo se manifesta nas pequenas coisas. Você tenta controlar o que as pessoas pensam de você. Controla suas palavras para evitar rejeição. Controla até suas emoções para não demonstrar fragilidade. Só que, ao fazer isso, perde a espontaneidade. Passa a viver em um estado constante de tensão, como se precisasse estar sempre preparado. A mente, nesse modo, nunca descansa. Ela está sempre um passo à frente, tentando ajustar tudo para impedir qualquer risco. O paradoxo é que, quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não tem controle algum. A vida segue caminhos imprevisíveis, e é justamente essa imprevisibilidade que a torna real. A tentativa de dominar o incontrolável é o que alimenta a frustração e o medo. A mente não suporta a ideia de não saber, e é por isso que inventa histórias, cria suposições e tenta preencher os vazios com certezas imaginárias. Esse é o terreno fértil da ansiedade. Por trás da ilusão do controle, existe um medo profundo de se entregar. Entregar-se para a mente é sinônimo de vulnerabilidade. É admitir que nem tudo depende de você. Mas o que ela esquece é que o controle total é impossível e que a tentativa de mantê-lo custa caro. Custa sua paz. O corpo reage a essa vigilância mental como se estivesse em constante perigo. Os músculos se contraem, a respiração encurta, o sono se torna leve e inquieto. O sistema nervoso vive em alerta, esperando o próximo problema que precisa ser resolvido antes mesmo de existir. Em algum momento, o controle deixa de ser ferramenta e vira prisão. Ele começa como tentativa de proteção e termina como forma de autossabotagem. A mente acredita que está evitando a dor, mas na verdade está impedindo a vida de acontecer. Porque controlar é resistir, e resistir é o oposto de fluir. O controle é um esforço de negação, um grito disfarçado de racionalidade. É a tentativa de convencer o universo a se encaixar na sua vontade, quando a verdadeira sabedoria está em aprender a se mover junto com o que é
e não contra. Há uma liberdade silenciosa que nasce quando você finalmente aceita que não tem controle sobre quase nada. Você descobre que o verdadeiro poder não está em dominar o que acontece, mas em escolher como vai responder ao que acontece. Essa é a diferença entre viver em tensão e viver em presença. Quando você relaxa a necessidade de prever tudo, o corpo respira, o tempo desacelera e o mundo volta a parecer mais leve. A entrega consciente não é desistência, é maturidade emocional. É reconhecer que a vida não precisa ser empurrada, apenas acompanhada. É confiar que a sabedoria da incerteza pode te levar a lugares que o controle jamais permitiria. A mente luta porque teme perder o domínio, mas o coração entende que só se vive plenamente quando se solta o leme e permite que o vento guie parte da jornada. A vida não exige que você controle o caminho, apenas que caminhe. Tudo o que precisa ser seu, virá. Tudo o que precisa ir, se dissolverá. A mente tenta resistir a esse fluxo, mas o universo não negocia com o controle. Ele dança com quem sabe se adaptar. E é nesse instante de rendição lúcida que a paz finalmente chega, não como ausência de caos, mas como presença de confiança. A comparação é um dos hábitos mentais mais automáticos e menos questionados. Desde cedo, somos ensinados a medir o próprio valor, observando o desempenho dos outros. A escola, o trabalho, as redes sociais, tudo reforça a ideia de que o sucesso é um espelho onde devemos nos ver. Mas esse espelho não reflete a realidade. Ele deforma. A mente transforma a comparação em instrumento de julgamento, e é nesse ponto que ela se torna uma armadilha silenciosa. A comparação começa de maneira sutil. Você observa alguém e pensa: eu poderia ser assim. A princípio, parece inofensivo, mas logo a mente transforma essa observação em exigência. Deixa de ser uma referência e passa a ser um padrão. Você começa a medir o próprio valor pela régua do outro, acreditando que a felicidade depende de alcançar a mesma imagem idealizada que vê do lado de fora. O problema é que a mente compara o seu bastidor com o palco alheio, e essa é uma batalha perdida desde o início. A cada vez que você se compara, cria uma lacuna entre quem é e quem acredita que deveria ser. Essa distância se transforma em dor emocional. O cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça, porque para ele, ser inferior é sinônimo de exclusão. É um instinto social. Somos programados para buscar pertencimento, e quando a mente acredita que alguém está à frente, interpreta isso como risco de rejeição. É por isso que a comparação dói tanto. Ela ativa o mesmo medo primitivo de não ser aceito. As redes sociais ampliaram essa armadilha. O cérebro, que antes se comparava com o pequeno grupo ao redor, agora tem acesso a milhões de vidas editadas e filtradas. Ele se sobrecarrega de imagens de sucesso, corpos perfeitos, relacionamentos ideais, conquistas constantes. A dopamina liberada a cada rolagem cria um ciclo viciante. Você se sente momentaneamente inspirado, mas logo vem a sensação de falta. É um mecanismo de manipulação emocional que mantém a mente presa no olhar externo. A comparação também rouba a autenticidade. Quando você se mede pelo outro, passa a moldar o próprio comportamento para se encaixar. Adota estilos, opiniões, rotinas e pouco a pouco se desconecta do que realmente te faz sentido. Essa perda de identidade é uma das formas mais sutis de sofrimento moderno. Você começa a existir apenas como reflexo, não como essência. A mente cria um personagem que busca aprovação constante, e a cada aprovação, o vazio aumenta. O mais cruel é que a comparação nunca termina. Mesmo quando você alcança o que antes invejava, surge alguém em um patamar acima, e o ciclo recomeça. O cérebro interpreta isso como motivação, mas na verdade é cansaço disfarçado. O prazer da conquista dura pouco, porque a mente já precisa de um novo padrão para se manter ativa. O que deveria ser crescimento se transforma em corrida sem linha de chegada. Por trás da comparação existe o medo de não ser suficiente. É um medo aprendido, reforçado por anos de condicionamento cultural.
A sociedade valoriza a aparência de sucesso mais do que a experiência interna de bem-estar, e a mente absorve isso como verdade. Ela te convence de que só será digno de amor quando for melhor, mais produtivo, mais admirado. Mas a verdade é que esse amor condicional nunca se realiza. Porque quem se mede o tempo todo nunca se sente completo. A libertação dessa armadilha começa quando você muda o foco. Em vez de olhar para fora buscando referência, começa a olhar para dentro em busca de coerência. Quando você passa a medir o próprio progresso comparando-se apenas com quem era antes, a mente perde o combustível da comparação. O olhar interno dissolve o vício do olhar externo. A paz não vem de se igualar, mas de se aceitar. Existe uma serenidade poderosa em perceber que não há corrida alguma. Cada pessoa está em um ponto da jornada que faz sentido apenas para ela. O que parece sucesso pode ser fuga. O que parece lentidão pode ser maturidade. E quando você entende isso, o coração relaxa. Você deixa de competir e começa a viver. A comparação é uma lente que distorce a verdade. Ao removê-la, você começa a enxergar o próprio caminho com nitidez. Descobre que o valor não está em ser mais ou menos do que ninguém, mas em ser inteiro dentro do que é. A mente tenta te convencer de que o reconhecimento do outro é a meta, mas o verdadeiro reconhecimento é interno. É quando você finalmente se vê sem precisar de espelhos. Dentro de cada pessoa, existe uma voz que nunca se cala completamente. É a voz que aponta erros, julga intenções, diminui conquistas e transforma qualquer tentativa de mudança em motivo de dúvida. Ela não grita, sussurra. E é justamente esse tom baixo que a torna tão convincente. Essa voz é o crítico interno, uma das criações mais persistentes da mente, e talvez a mais cruel, porque ela não vem de fora. Ela usa o seu próprio tom, o seu próprio vocabulário, a sua própria consciência contra você. O crítico interno nasce na infância. Ele é formado pelas palavras e expressões das figuras de autoridade, pelos olhares de desaprovação, pelas exigências não cumpridas e pelas comparações dolorosas. Cada vez que uma criança é corrigida com dureza, sem acolhimento, ela aprende que só será amada se for perfeita. E quando cresce, a mente mantém esse padrão vivo, reproduzindo internamente as mesmas vozes que um dia a feriram. Assim, o que começou como proteção se transforma em punição. Com o tempo, essa voz deixa de ser percebida como algo externo. Você começa a acreditar que ela é a própria consciência. Mas existe uma diferença sutil entre consciência e crítica. A consciência observa, compreende e orienta. O crítico acusa, exige e paralisa. A mente, confusa entre as duas, adota o tom da crítica como forma de manter controle. É uma estratégia antiga. Se eu me julgar antes que os outros o façam, estarei preparado. Só que, em vez de proteção, isso gera autossabotagem. O crítico interno te convence de que está te ajudando a evoluir. Ele diz que está te empurrando para ser melhor, que te mantém atento aos erros, que te faz andar na linha. Mas a verdade é que ele te enfraquece, porque a voz que te condena nunca cria espaço para o crescimento, apenas para o medo. Sob o domínio do crítico, você vive em estado de vigilância emocional, esperando o momento em que vai falhar novamente. Essa tensão constante mina a criatividade, a coragem e a autoestima. Você já reparou como, às vezes, essa voz aparece antes mesmo de agir? Basta pensar em tentar algo novo e ela surge com frases conhecidas. Você não é bom o suficiente. Vai passar vergonha. Não vai dar certo. Ela fala como se tivesse provas, mas tudo o que tem são memórias antigas. O cérebro armazena experiências dolorosas com mais intensidade do que as neutras. Por isso, a mente dá mais importância ao fracasso do que ao sucesso. O crítico usa esse desequilíbrio a seu favor, mantendo o foco no que deu errado para reforçar a ideia de que errar é inaceitável. A consequência é um ciclo de autocobrança que nunca termina. Você se esforça mais, alcança resultados, mas em vez de sentir satisfação, o crítico encontra novos motivos para apontar falhas. Ele muda a meta assim que você chega perto dela. É como correr em uma esteira.
muito movimento, nenhum avanço real. O crítico transforma conquistas em obrigações e descanso em culpa. Ele não quer que você relaxe, porque o silêncio ameaça sua existência. A mente cria o crítico como forma de controle. Ela acredita que, se for dura o bastante, impedirá que você sofra com a rejeição dos outros. Mas ao fazer isso, ela se torna a primeira a rejeitar você. E o que começa como autodefesa vira autoabandono. O crítico não protege, ele isola. Ele te convence de que não merece amor, reconhecimento ou descanso, até se tornar alguém ideal, alguém que na prática nunca vai existir. A libertação dessa voz não acontece pela força. Se você tenta calá-la, ela grita mais alto. Se tenta ignorá-la, ela se insinua por outros caminhos. O que enfraquece o crítico é a consciência. Quando você começa a ouvir o que ele diz sem reagir, apenas observando, ele perde a autoridade. Porque o que ele quer é obediência cega. Ao se tornar consciente, você quebra o ciclo de identificação. A voz continua ali, mas já não é mais quem fala por você. Há poder em responder a si mesmo com gentileza. Não é ser complacente, é ser humano. A autocompaixão não anula a responsabilidade, apenas substitui a culpa por compreensão. Quando você erra e escolhe aprender em vez de se punir, a mente se reorganiza. O cérebro passa a associar o erro à curiosidade, não à vergonha. E essa simples mudança é o início da cura. O crítico interno não desaparece, mas se transforma. Ele deixa de ser uma força de opressão e passa a ser uma lembrança viva do que você superou. Cada vez que você escolhe não acreditar em suas acusações, enfraquece a estrutura mental que o sustenta. E um dia, sem perceber, essa voz perde o poder. O silêncio que ela tanto temia finalmente se instala, não o silêncio da repressão, mas o da paz. A ansiedade é o sintoma da mente que não suporta o vazio. Ela precisa estar sempre um passo à frente, tentando prever o que vai acontecer, como se pudesse evitar qualquer dor futura se pensar o suficiente. Mas quanto mais pensa, mais se afasta da experiência real do presente. É um labirinto mental em que cada saída leva de volta ao mesmo ponto, o medo de perder o controle. O cérebro ansioso vive em estado de alerta. Ele interpreta cada incerteza como ameaça, cada silêncio como rejeição, cada pausa como perigo. Essa programação vem de um instinto primitivo, a tentativa de sobreviver. Só que hoje, as ameaças não são leões, mas pensamentos. A mente cria cenários imaginários, e o corpo reage como se fossem reais, liberando os mesmos hormônios do estresse. Você sente o coração acelerar, o ar faltar, o tempo correr. Tudo isso porque sua mente decidiu viver no futuro, tentando evitar um sofrimento que ainda nem existe. O problema é que essa tentativa de controle se transforma em um cárcere. A ansiedade faz você acreditar que está se preparando, quando na verdade está se exaurindo. A saída desse labirinto começa com um simples ato de presença. Observar o que acontece dentro, sem tentar resolver, apenas perceber. Quando você permite que o pensamento ansioso exista sem lutar contra ele, algo muda. O cérebro entende que não há perigo real e começa a desacelerar. A paz não é ausência de pensamento, é ausência de resistência. A ansiedade perde força quando você volta a respirar conscientemente, quando decide viver o agora, não o que sua mente imagina. O antídoto está na atenção plena, o ato de estar inteiro onde o corpo está. A mente tenta fugir do presente porque é o único lugar onde ela não tem poder, e é justamente ali que você o recupera. Há uma forma de sofrimento que se torna familiar, e o que é familiar, a mente chama de seguro. É por isso que muitas pessoas permanecem presas à própria dor. Não porque gostam de sofrer, mas porque não sabem quem seriam sem essa sensação. O apego à dor é uma das armadilhas mais silenciosas e profundas da psique. Ela se disfarça de identidade, de história, de verdade sobre si mesmo. A mente se acostuma com o padrão da dor e o transforma em referência. É como se dissesse: pelo menos eu sei o que esperar daqui.
Essa previsibilidade traz um tipo de conforto distorcido, onde o sofrimento se torna o terreno conhecido. Quando algo bom acontece, o cérebro desconfia. Ele procura o erro, o risco, a queda. Porque o prazer ameaça o equilíbrio da dor que ele aprendeu a chamar de casa. Esse apego nasce de experiências antigas, em que a dor foi a única forma de atenção, afeto ou pertencimento. Em algum momento, o cérebro aprendeu que sofrer era uma maneira de ser visto, e desde então, inconscientemente, repete o padrão, acreditando que, se abrir mão da dor, também perderá o amor que um dia esteve ligado a ela. Mas a verdade é que, ao insistir em manter a dor viva, você impede que algo novo floresça. O sofrimento constante é o mecanismo que o ego usa para manter a sensação de identidade intacta. Quando você começa a se libertar, a mente resiste, porque teme deixar de existir como a pessoa ferida. A libertação acontece quando você entende que não precisa apagar a dor, apenas parar de se identificar com ela. A dor é um sinal, não um nome. Quando você permite que ela cumpra sua função e siga, o que sobra é espaço. E nesse espaço, a vida volta a entrar. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas uma sensação e passa a se tornar quem você acredita ser. A mente, com seu instinto de manter uma narrativa coerente, começa a construir uma identidade a partir do sofrimento. Você não diz mais, estou triste. Você passa a dizer, ainda que em silêncio, eu sou a pessoa que sofre. Essa é a armadilha mais profunda, porque ela não apenas cria dor, mas também a transforma em propósito. A mente adora coerência. Ela precisa que tudo faça sentido dentro da história que conta sobre quem você é. E se por anos essa história foi feita de rejeição, perda, injustiça ou solidão, abandonar a dor parece o mesmo que perder a si mesmo. É por isso que, muitas vezes, a cura assusta mais do que o sofrimento. Porque curar-se exige abrir mão de um personagem inteiro. O cérebro se acostuma a operar em um estado emocional específico. Ele se torna químico, fisiológico. A dor vira hábito. E quando você começa a se afastar dela, o corpo sente abstinência. A mente tenta te puxar de volta, sussurrando: você está se iludindo. Isso não vai durar. Você sabe que o mundo machuca. Essas frases não são verdades, são tentativas de preservar o que é familiar. O sofrimento, quando vira identidade, dá à pessoa uma sensação de importância. Ele faz com que ela se sinta especial em sua dor. Mas o preço é alto. Viver sempre em estado de sobrevivência, incapaz de experimentar a leveza. A mente cria um personagem que acredita ser forte porque suporta tudo, mas na verdade esse personagem só não aprendeu a viver fora da dor. A libertação começa no instante em que você percebe que o sofrimento não é quem você é. É apenas uma experiência que a consciência observa. Quando você muda o ponto de observação, o peso se dissolve. Você não deixa de sentir, mas passa a não se perder no que sente. A dor pode até gritar, mas já não dita quem você é. E talvez esse seja o verdadeiro despertar. Perceber que existe um você por trás de tudo isso. Um observador silencioso, presente, que vê o fluxo dos pensamentos, das emoções, das memórias. Esse você não precisa se defender, não precisa justificar, não precisa controlar. Ele apenas é. E quando essa presença desperta, o sofrimento perde o poder de te definir. A mente é uma narradora habilidosa. Ela cria histórias, interpretações, personagens e te convence de que tudo isso é real. Durante toda a vida, você acreditou nessas histórias sem perceber que podia ser o observador delas. O sofrimento nasce quando você esquece que tem o poder de escolher onde coloca a sua atenção. A partir do momento em que começa a observar o que pensa, em vez de se tornar o que pensa, a consciência desperta. Todas as armadilhas que exploramos, a culpa, o controle, a comparação, o crítico interno, a ansiedade, o apego e a identidade do sofrimento, são apenas disfarces de um mesmo medo, o
o medo de se ver por completo. A mente teme o silêncio, porque é nele que a verdade aparece. E a verdade é simples, mas exige coragem. Ela mostra que o sofrimento não está no que acontece, mas na forma como você interpreta o que acontece. Quando você começa a olhar para a mente com curiosidade, em vez de medo, algo se transforma. Você percebe que cada pensamento é só uma nuvem passando, não o céu inteiro. E que cada emoção é apenas um movimento, não a sua essência. É nesse ponto que a consciência se expande e o poder retorna para o lugar certo, para você. A verdadeira liberdade não é controlar a mente, mas deixar de ser controlado por ela. Não é eliminar o sofrimento, mas aprender a ver através dele. A mente pode continuar tentando te enganar, mas você já reconhece os truques. E quando reconhece, já não é mais vítima deles. A clareza começa no instante em que você se pergunta: o que dentro de mim está criando essa dor agora? Essa pergunta, simples e profunda, é o início do despertar. É o momento em que o piloto automático se desliga e a consciência assume o comando. A partir daqui, o convite é viver de forma mais lúcida, mais presente, mais autêntica. Não existe caminho para a paz fora daquilo que você é. A mente cria ruído, mas o silêncio continua existindo por trás dele. E esse silêncio não é ausência, é presença. A presença que observa, compreende e acolhe. Que você saia deste vídeo com uma nova percepção. A de que a mente pode ser uma armadilha, mas também pode se tornar uma aliada. E quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser prisão e passa a ser aprendizado. O despertar não é um evento, é um hábito. É o ato de escolher todos os dias, enxergar